sobre isso, alguns itens já foram falados, mas agora a gente fala sobre características de todos os livros, todo e qualquer livro apocalíptico, tá? Tanto do judaísmo quanto do cristianismo. São marcas, né, características que marcam esse estilo literário. Então, a primeira coisa é a questão de visão, tá certo? É, uma visão de Deus não era, na verdade, uma realidade. Ou seja, não é que a pessoa ia enxergar que alguma coisa está acontecendo, ele tinha essa visão. Mas era um artifício literário. Né? Então, era uma maneira da pessoa dizer assim: olha, eu estava em determinado lugar e eu vislumbrei alguma coisa. É a ideia de visão. Então, todo livro apocalíptico ele fala sobre visão. Lembra lá de Daniel, Ezequiel e outros? Então, fala de visão, mas não é visão física, não é visão assim que está acontecendo ou aconteceu, mas é porque é uma linguagem própria, é usado isso, né? Por exemplo, quando ele fala também, eu fui arrebatado, não quer dizer que ele desapareceu num lugar e foi para outro, não. Quer dizer o seguinte, né, nessa linguagem apocalíptica, que ele saiu de um ambiente e foi para outro. Agora ele vai narrar um outro ambiente. Só isso. Então é um artifício. Eu viajei, eu fui para determinado lugar para poder justificar a sua ida para um outro ambiente. Entendeu? Mas é algo, não é real, não é um fato real, mas é algo que é utilizado para o desenvolvimento do estilo apocalíptico. Eu tive uma visão, né? A gente não deve esperar, e naquela época todo mundo sabia disso, a gente não tem que esperar que ele estava parado no lugar e que ele então começou a ver as coisas acontecendo na frente dele. Não, não é essa a ideia. A ideia de que visão é um aparato, é um jeito que a esse tipo de literatura tem para dizer que ele lembrou, que ele viu acontecer alguma coisa, não é? Coisas assim, tá bom? A segunda característica são símbolos. Todo livro apocalíptico é recheado de símbolos. Aí vem a questão de números. Cada número tem um significado. Quando diz assim, estavam ali 4 pessoas. Não está falando de 4. Pode até ter tido 4 pessoas, mas não é a preocupação do texto. Não é falar de 4, 1, 2, 3, 4 pessoas. Esse número tem um significado. Entendeu? No caso judaico, esse número significa mundo, porque eles acreditavam nos 4 cantos do mundo. Então, o número 4 tinha a ideia de mundo. Entende? Então, 4 pessoas, quer dizer, haviam ali pessoas de vários lugares do mundo. Haviam ali pessoas dos 4 cantos do mundo. Entendeu? A ideia é essa. Né? Estavam ali, tinha para mais de 1.000 pessoas. Ninguém contou 1, 2, 3, 4, 5, 999 mil. Não, ninguém contou. O que quer dizer a palavra, o número 1.000? Quer dizer um número incontável. Um número grande, incontável. Né? Incontável porque ficou difícil, tanta gente ali misturada, andando para cima e para baixo, de um lugar para outro, ficava difícil contar. Não tinha, né, o significado de quantidade, mas de qualidade, digamos assim. Tá bom? Então, símbolos tinha a ver com números, objetos tinha seus símbolos próprios, animais, pessoas, circunstâncias e etc. Então, tudo muito recheado de símbolos. Né? Qual era a vantagem disso? Os judeus sabiam o que significava cada coisa daquela, mas os inimigos, para o judeu, porque o judeu ama ter inimigo, ele precisa de inimigo para sobreviver, para se manter firme, então precisa de inimigos, entendeu? Então, a Babilônia, os babilônios e outros eram inimigos. Todo mundo é inimigo deles, porque só eles é que são os bons, né? Então,
O resto tudo é inimigo, tudo que é o pior para ele. A não ser quem mande a grana, como faz os Estados Unidos, mandando grana à vontade, aí tudo é amigo. Mas não mandando grana não é amigo, tá nem aí, entendeu? Então era assim, os inimigos não entendiam aquela linguagem, mas eles entendiam, entendeu? Era uma coisa apagada para que ninguém entendesse, só eles entendessem. Isso não acontece somente com eles não, tá? Acontece com muitos outros países também. Tem linguagem que a gente, brasileiro, vai num país lá e a gente fala e as pessoas não entendem, porque só nós conhecemos exatamente do que se trata quando está falando a respeito daquilo. A terceira característica dos textos apocalípticos são os exageros. Né? Há um exagero em tudo que eles contam. É uma maneira para chamar a atenção sobre aquele fato. Apenas é isso. Quando há um exagero lá, está dizendo que está chamando a atenção das pessoas para aquela situação, só isso. Né? A cauda do dragão passou, foi jogado de um lado para outro e derrubou 1/3 das estrelas. É exagero. Não tem cauda que vá derrubar tanta estrela. Mesmo as estrelas daquela época. Porque na estrela daquela época não era como as de hoje. Hoje a gente sabe que estrelas que estão aí estão a bilhões de anos-luz da Terra, né? E a gente sabe que estão bem distantes. Para eles não, estava tudo pertinho. Mas com aquela altura toda, estava lá no firmamento, lá em cima, né? Então, mesmo assim, a cauda do dragão ir lá em cima e derrubar 1/3 das estrelas é um exagero. Então, isso quer dizer o seguinte: está chamando a atenção para esse acontecimento. São exageros, tá? E a gente, quando vê exageros, não vai ler como exagero, a gente vai ler como sendo chamando a atenção, destacando aquele fato. Outra marca dos livros, né, dos livros apocalípticos, é a imitação. Então você não vê criatividade, porque um livro copia o outro. Um livro pega muito do outro. Um livro, ele pega os mesmos símbolos, os mesmos sinais, as mesmas coisas e conta uma outra história que no fundo, vai contar a mesma história do livro anterior. Entendeu? Então, essa é a ideia. O que é a mensagem geral? Nós somos o povo de Deus e Deus vai nos proteger. E Deus vai usar de todas as formas para destruir o inimigo. Só isso. Todos vão contar essa mesma história. Entendeu? Então, é uma repetição, uma imitação de um livro para outro. Né? Outra marca é a questão da autoria. Os autores não usavam seus nomes. Os autores usavam os nomes proeminentes, nomes de pessoas importantes, né? Então, a história de Moisés, a assunção de Moisés, entendeu? Então, bota como Moisés contando a história. Como é o nome daquele outro que viveu 376 anos, esqueci, né? Mas usa o nome de pessoas importantes, tá? É uma marca desse livro. Quando você vê lá, foi escrito por fulano, já sabe, não foi ele que escreveu. Ele está ali. É por isso que algumas pessoas têm dificuldades de entender que foi João que escreveu o Apocalipse. Claro, João nunca escreveu nada porque João era analfabeto. Mas não quer dizer que foi ele que ditou o livro do Apocalipse. Então, acredita-se que alguém escreveu usando o nome de João, tá? Para contar tudo aquilo. Porque era natural, era espontâneo acontecer isso. Os autores, os que se diziam autores dos livros apocalípticos, não eram exatamente aqueles a quem eles davam os nomes. O outro é o enigma. Outra marca dos livros apocalípticos é o enigma, né? Texto crítico, confuso aos opressores, mas esperançoso aos oprimidos, né? Então, para quem estava de fora, era um livro assustador, um livro
né, que eles não tinham vontade de ler, porque era um livro que assustava muito. Mas para os judeus, então, era um livro de esperanças, tá bom? E por último, uma das marcas é o messianismo. Sempre a ideia de que Deus está levantando líderes, levantando pessoas para libertar o povo dele. Nessa ideia, essa ideia prepotente de que Deus tem um povo e que os outros povos não são de Deus. Então, Deus levanta para poder libertar esse povo da ganância dos outros povos. Então, todo o livro apocalíptico tem essa marca, o do messianismo. Tá? Um líder, um conquistador, um vencedor é quem vai libertar o povo de Deus. Tá certo? Então, essas são marcas que ajudam a gente a compreender o estilo literário do Apocalipse. Tá?